o Gaia deu um spoiler na participação anterior, né? Ele disse que o próximo ministro da Fazenda, o Dario Durigan, quase que eu chamei um breaking news aqui, um plantão de notícias no Central de Notícias, mas é porque isso já está rolando nos bastidores, o Gaia tem mais apuração sobre isso. O Fernando Haddad vai sair. Fala um pouquinho sobre essa reunião ministerial, que trecho você gostaria de destacar, Gaia? Ele já emenda com essa sua apuração sobre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que deve deixar o ministério no comecinho do ano que vem. Vamos lá, Amanda. Uma das falas mais importantes na minha avaliação que o presidente Lula fez nessa reunião foi quando ele disse o seguinte: olha, depois de aprovada a PEC da Segurança e definido o papel da União, nós vamos criar o Ministério da Segurança Pública. Então, o presidente, na prática, tomou lado numa briga interna do governo sobre criar ou não o Ministério da Segurança Pública. O Ministério da Segurança Pública foi uma promessa de campanha do presidente Lula em 2022, mas aí quando chegou no governo, ele tinha ali o ministro Flávio Dino como seu assessor nessa área jurídica, Flávio Dino, que hoje está no Supremo, mas foi ministro da Justiça de Lula, e Lula foi convencido a não criar o Ministério da Segurança Pública, pelo menos por um momento. Bom, já passaram 3 anos praticamente, e agora o presidente vê que é o caso de criar bem no ano eleitoral. Alguns auxiliares dele vinham alertando: olha, não criou até agora, melhor não criar. Mesma coisa que aconteceu com a autoridade climática, a gente prometeu, mas melhor não criar porque não vai dar tempo de ter entrega efetiva e nós vamos contratar problemas, porque na medida em que você cria um Ministério da Segurança, a pressão para resolver problemas de segurança pública vai crescer muito sobre o governo federal. Mas o presidente Lula, ao que tudo indica, se convenceu, vai criar o Ministério da Segurança Pública, então tem mais uma pasta agora para começar até aquela bolsa de apostas muito comum em Brasília de quem poderia assumir. Lá atrás, quando se falava em criar um Ministério da Segurança Pública, um nome muito cotado foi o do próprio diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, e um outro nome, o Capelli, Ricardo Capelli, que foi interventor no Distrito Federal na época do 8 de janeiro, hoje está na ABDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, mas não deve ser ele, até porque a relação com o governo não está muito legal, e ele será candidato ao governo do Distrito Federal pelo PSB. Então, tem ali agora, com essa fala do presidente Lula, uma pauta para todos nós aqui, é saber quem vai ser o próximo ministro da Segurança Pública. Mas como já puxei para o ministro, vou emendar falando do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, porque, Amanda, nos bastidores do governo, é dar como certo, assim, pule de 10, que Fernando Haddad vai deixar o ministério no final de fevereiro, no máximo no começo de março, e que ele vai fazer o seu sucessor, Dario Durigan, hoje secretário executivo do Ministério da Fazenda, o número 2. Claro que essa missão cabe ao presidente Lula, ele que vai escolher o seu ministro, mas vamos dizer que Dario Durigan é praticamente o nome ultra favorito, está consolidado, porque a ideia é ter uma continuidade da gestão de Fernando Haddad, que vai sair também para ficar disponível para disputar as eleições. Ele tem sido muito pressionado pelo PT, mas o plano central dele não é esse, é não ser candidato e ser sim o coordenador do plano de governo do presidente Lula na campanha à reeleição. E para finalizar, para te devolver, o que já se especula dentro do Ministério da Fazenda é qual será a equipe econômica a ser montada por Dario Durigan. E pelo que eu apurei, exatamente pelo fato de ele ser uma pessoa muito ligada ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, os dois trabalharam juntos até quando Haddad era prefeito de São Paulo, entre 2012 e 2016, Durigan era do time da prefeitura, ele deve fazer um ministério, vamos dizer assim, com soluções caseiras. Então, puxar algum secretário para a Secretaria Executiva, pode até ser o secretário do Tesouro, que é o Rogério Seron, o secretário de Reformas Econômicas, Marcos Pinto, vai deixar o governo no final deste ano para ir para a iniciativa privada, então tem uma outra secretaria com vaga aberta. O que eu quero dizer é que Dario Durigan, se de fato assumir o Ministério da Fazenda, como que tudo indica a preço de hoje, deve montar uma equipe com nomes já bastante conhecidos e também próximos ao ministro Fernando Haddad, que não vai deixar de ser um ministro da Fazenda longa-manos, vamos dizer assim. Só para arrematar essa apuração, né? Quer dizer, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad atual, ele é basicamente como se fosse um coringa aí para o PT, porque ele poderia disputar, ele já falou para o Lula que ele não quer disputar nada, mas todo mundo sabe que se o Lula demandar, ele pode disputar tanto o governo de São Paulo
né, como ficar ali. Por enquanto, o que ele quer fazer é ser como o Senado, por exemplo, é outro cargo que ele poderia disputar eventualmente por São Paulo, ou então como ele pode simplesmente ser um coordenador da campanha à reeleição do presidente Lula, que é o que ele quer. E sobre o Dario Durigan, ele tem um perfil próximo a Haddad, no sentido não só de ser uma pessoa de estrita confiança do atual ministro da Fazenda, mas também por ser um exímio articulador político. Ele participa de todas as conversas ali com Davi Alcolumbre, com Hugo Mota, ele cultiva boas relações com todos esses personagens políticos, então seria também um sucessor natural nesse sentido e conta com a simpatia do Palácio do Planalto, do Poder Executivo e também no PT. Então, certamente, Dario Durigan é o mais cotado para esse cargo e, no caso de uma reeleição do Lula, especulando lá para frente, se for bem avaliado, poderia eventualmente continuar no governo Lula 4.